Enfim, esse vídeo é um complemento do último vídeo. Se você não viu o que é o Espírito Santo na física quântica, clica no link aqui abaixo que você vai, ou entra no meu canal, no perfil e acessa o outro vídeo, que você vai entender melhor e, enfim, no caso você vai ter mais contexto. Uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo é que, tipo assim, se você estiver passando por alguma dificuldade, precisar aí de uma mentoria e não tiver condições, pode falar comigo que eu faço a mentoria de graça para você, tá? Se eu não puder estar pagando, eu faço a mentoria de graça, não precisa me pagar depois. Enfim, eu tô aqui para ajudar vocês, né? E, bem, sem interesse nenhum por trás. Bom, isso é até importante pro tema do vídeo de hoje. Igual eu falei no último vídeo, né, sobre o surgimento de um Deus que trabalha sozinho, que faz tudo sozinho, que no caso que lidera a evolução. Hoje eu vou falar mais no sentido de pessoa. Eu vou falar de mim, né? Quem eu vou falar de mim do que eu mesmo? Eu sou um cara que passou muito tempo sozinho, né? Eu nunca fui muito de multidão, de tumulto, de ficar assim na roda dos outros. É bom ficar entre os companheiros, os amigos, mas tipo assim, eu sempre me isolei e determinadas pessoas que criaram, por exemplo, religiões, lideraram movimentos, fizeram alguma coisa de certa importância, eles se isolaram em determinado ponto para adquirir poder pessoal e consciência. Consciência barra poder pessoal. E, tipo assim, o isolamento leva à grandeza, tá? Até o tolo se passa por sábio quando, quando fica calado. Para entender melhor Deus, a gente vai ter que voltar lá nos primeiros, um dos primeiros servos que tiveram mais ou menos uma ideia de que realmente chegaram a compreender Deus, tá ligado? Que foi Davi e foi Salomão. Salomão principalmente, tá? Davi, você vai saber melhor dele sobre o livro de Reis. Você vai ter alguns insights ali, alguns ensinamentos. Mas o que realmente recomendo para você é o Rei Salomão, que é Provérbios e Eclesiástico. Um detalhe muito importante na sua jornada, até principalmente para esse canal, os povos antigos, eles tinham determinadas maneiras de escrever e de transmitir conhecimento. Que, tipo assim, se você não for uma pessoa boa, se você não tiver um coração bom, se você não for justo, se você tiver uma má intenção, sei lá, de invadir algum país, de tacar bomba nuclear, de dominar outras galáxias, de dominar outras realidades paralelas, você não vai conseguir compreender o que esses caras diziam. E eles falavam realmente dessas outras realidades paralelas, né, do portal da consciência, como desenvolver tecnologias. Esses povos tinham esses. Quanto melhor era o povo, mais desenvolvido intelectualmente, cientificamente o povo é. Porque o desenvolvimento intelectual e científico está diretamente atrelada à bondade da pessoa, tá? Sem ali não se desenvolve. Pode até se desenvolver, mas se desenvolve pouco, chega num determinado limite e para, né? Então, se você for uma pessoa de índole perversa, você não vai conseguir entender o significado. Se você for tolo, né, você também não vai conseguir
aprender nada. Tipo, vai falar pra você e você vai enfiar aquilo na bunda, vai jogar fora. Então, para você entender o que os povos antigos queriam dizer, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que se inclinar para o bem e tem que se desenvolver. Tudo é uma questão de comportamento. Se você faz coisas boas, você eventualmente se torna uma boa pessoa. Se você faz alguma coisa má, você eventualmente vai se tornar uma má pessoa. Tá? Enfim, você vai meio que se desenvolvendo. Né? Por isso que não se deve ser amigo dos maus, dos perversos. E, no caso, vamos pegar o Rei Salomão. Quem foi o Rei Salomão? Rei Salomão foi o cara que inventou, ele foi o primeiro assim a falar de filosofia, tá ligado? Tudo é vaidade. Ele foi falou de uma certa forma na filosofia que ele escreve, você encontra até o niilismo ali, você encontra um desenvolvimento filosófico, né? Ele foi pode-se dizer que foi o cara que inventou a filosofia, basicamente. A Idade do Bronze, eu acho que os filósofos, ele é mais antigo que os filósofos, não tenho certeza agora. Mas, pô, mesmo que ele não seja, ele fez tudo sozinho, tá ligado? Ele não tinha escola não tinha um monte de cara desocupado falando sobre a vida, fazendo pergunta idiota. E ele não ficava realmente fazendo pergunta idiota, né? Tipo, a filosofia de Sócrates foi o primeiro, foi basicamente encher o saco dos outros. Agora que eu tô lembrando, realmente a Idade do Bronze veio antes do, da filosofia. E, cara, e Salomão foi um cara, ele dominou o planeta inteiro sem levantar a espada. Ele nunca fez guerra com ninguém. E todo mundo clamava para ele ser o rei dele, do povo. Então, todos os povos queriam que ele reinasse sobre eles. E, no caso, ele dava ordem a todos os reinos. Ele foi o cara mais pica que teve. E ele conquistou tudo através de sabedoria. Tá? Como era um tempo muito antigo, ninguém sabe escrever, não tem muito relato, enfim, mas tipo, só daí você já percebe do que a gente está falando. Né? Então, e foi um dos livros mais pouco alterados no caso da Bíblia. Então, um, esse cara, ele é muito foda. Tipo, muito foda. Ele conquistou uma riqueza que eu acho que ninguém na Terra, até principalmente uma coisa que vocês devem entender, que é uma sabedoria, riqueza, até principalmente hoje, é confiança, tá? Não adianta nada um estelionatário multimilionário aí que faz 100 milhões num lançamento só e ninguém confia nele, tá ligado? Esse cara é pobre, tá? Rico de verdade é quem tem confiança. Ainda mais depois que o dólar parou de ser lastreado em ouro, tá? Todo mundo confia no dólar. Foi obrigado, se não deixava de existir, mas todo mundo é uma questão de confiança, sempre foi. Hoje em dia é mais, tá? Então, quem é rico? Aquele que tem confiança do povo. Não é aquele que tem dinheiro. E o rei Salomão, ele foi o homem mais rico do mundo e não tem como você chegar no nível da riqueza dele. Tipo, é basicamente impossível. Só ele para conseguir, se ele reencarnasse novamente e conseguisse, só ele, tá, para bater esse recorde. Tanto que é escrito que ele ia ter uma sabedoria que nenhum outro ser humano, tanto no passado quanto no futuro, teria o conhecimento dele. E isso é verdade. Tipo, não tem como bater de frente pro cara. O cara tá em outro nível de existência, assim, é como se fosse um deus de tanta sabedoria que ele tem. Você lendo, você entende, tipo, pensa no seguinte, um cara na idade do bronze escrevendo aquilo ali, que ele tá escrevendo agora, e você que tem certo conhecimento, certa ética, certa intelectualidade,
certa lógica, você pensa nisso. Um cara na idade do bronze escrevendo essa parada. E, e entende, né, a visão de mundo do cara. E porque ele tinha determinados comportamentos. O defeito dele era gostar demais de mulher, mas eu não julgo, porque eu também gosto. E, enfim, que é um problema. Ele sabia que era um defeito dele, que ele controlava essa fraqueza. Basicamente. E, no caso, entendendo que se você tiver determinados comportamentos, você vai ser honrado, você vai ter riqueza, vai ter bens, vai ser. Tem uma certa. Como é que chama? Honra e riqueza que fala. Eu acho que é isso. Não lembro Provérbios. Eu acabei de ler Provérbios. Eu não lembro muito bem o que está escrito, mas você vai conquistar o mundo a partir da sua inteligência, da sua sabedoria. E você vale mais buscar a sabedoria do que a prata e o ouro. Isso é uma verdade. E o sábio busca muitas amizades, né? E também tem outras questões também, por exemplo, se você ignorar o choro do pobre, o seu choro também será ignorado, o seu grito também será ignorado. O poder de um rei está na quantidade de pessoas que ele governa. Ainda mais, hoje em dia isso é mais escrachado, né? Porque tem os influencers aí que ganham muito dinheiro. Não vale a pena você fazer estelionato. Você divulga tigrinho, tipo, primeiro você não vai ter paz, né? Você tem muita riqueza, mas não adianta, tipo, você ser um mega rico e não ter paz, não ter tempo livre. Tempo livre também é um tipo de riqueza. Não, um tempo livre de qualidade, tá? Não adianta nada você estar aqui todo fodido e pobre, sem, tipo assim, não faz nada, mas tá mendigando. Então, cara, essa parada de tipo, os justos serão exaltados é uma verdade universal, tá? Entenda Deus como sendo esse conjunto de leis, não no sentido moral, tá? O judaísmo primitivo ele não tinha essa parada, essa injeção de saco, que é uma merda, que é uma hipocrisia do cacete, inclusive Jesus pediu o pau, de essa moralidade, esse negócio de, sabe, não pode beber, não pode comer, não pode, enfim. Isso aí é mais para colocar rédeas nas pessoas e ter mais controle. Você pode observar isso nas religiões, né? E, bom, e Deus não dá asa à cobra, né? Tem esse ditado bem popular aí que carrega uma sabedoria com ele. Tipo assim, se a pessoa amar e, no caso, ela tem um coração perverso, Deus não vai permitir que ela suba. As pessoas não vão permitir que ela suba, a não ser que elas também sejam de má índole, tá? No caso, tipo, você faz amizade com quem parece com você. Você se simpatiza com quem é semelhante a você. E detalhe, o perverso, o tolo, o louco, ele odeia o sábio, o justo, o inteligente, tá? Vai sempre odiar. Mas, tipo assim, de 18 mil pessoas, você pega aí 20, 30 que não vai gostar de você, que é aquela pessoa ranzinhos aqui. De uma certa forma, ela tem uma certa loucura, ela tem um certo desequilíbrio mental. É uma pessoa carente, sofrida, que tem problemas, tá ligado? E no caso,
você não deve, não deve se ficar puto. O sábio mesmo, ele não deixa levar, tá ligado? Inclusive, essa sabedoria mostra que, tipo assim, até os seus inimigos vão te respeitar e eventualmente virar seus amigos, na medida em que eles foram aprendendo com você. E no caso de Deus, ele é conhecimento, ele é razão, ele é tanto as leis positivas, de tipo assim, determinados comportamentos que você faz, que você, no caso, é bem visto pela sociedade, quanto é a parte negativa. Ah, da, a parte que destrói, né? No caso, cara, aquele que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O que seria esse temer a Deus? Seria você conhecer as leis deles e se guiar a partir das leis. Não estou falando de uma questão moral, mais uma vez. O judaísmo primitivo não tem isso. É uma questão de comportamento, de natureza, tá? Natural que você tem determinados comportamentos, você vai ter determinados resultados. O mal parece que parece, mas não prevalece, porque você está com uma visão desorientada, você está perturbado, você está tolice achar que o mal compensa, é muito pelo contrário, ainda mais quando você vai se desenvolvendo intelectualmente, você vai adquirindo um conhecimento de física quântica, conhecimento universal. Se você conhece as leis universais, você vai tendo mais consciência, vai percebendo quão louco é isso, entende? Você é uma pessoa desequilibrada, fazendo um monte de merda. E, enfim, no caso, cara, uma parada que eu tenho pra falar pra vocês é tipo assim, por mais que a sua vida esteja na merda, é muito melhor você ser um sábio pobre do que um rico tolo, tá? Outra coisa, o justo, ele pode, o tanto de vezes que ele cai, tipo assim, podem ir roubar as terras dele, a justiça pode perseguir, pode fazer um monte de merda. Por mais que ele caia, independente do tanto que ele cair, ele sempre vai se levantar. O mal, quando ele cair, ele nunca mais vai se levantar, tá? Ninguém vai deixar esse cara subir de novo. Se, tipo assim, ele dá a primeira oportunidade, se ele não fizer merda, ele cai. Ele também não tem paz, ele é castigado por Deus. No sentido de, tipo assim, as leis do universo estarão contra ele, tá ligado? As regras do universo estarão contra ele. O universo é principalmente equilíbrio, né? E agora, para você entender como que Deus é tanto a gente, a nós, pessoas, você, primeiro, para você se desenvolver, como eu falei antes, você tem que ter a individualidade sua para com Deus, uma comunhão. Você é Deus, tá? E tanto isso é verdade, que lá em Gênesis, um detalhe que ninguém percebeu é que Deus está lá no abismo. O abismo era vazio sem forma. E disse Deus, haja luz. Quando houve luz, Deus, antes de haver luz, era todas as possibilidades. Isso é o experimento da dupla fenda. Era todas as possibilidades aconteceram, era todas as coisas. Quando houve luz, a realidade se quebrou em uma possibilidade só, se tornou uma partícula. Quando é observada, quando há luz ali, para observar tem que ter luz. Ou uma radiação mesmo. Aí, tipo assim, o ser humano é exatamente a mesma coisa. Acontece todas as possibilidades até ele observar uma determinada coisa. Você entendendo isso, você vai ter uma melhor capacidade de manipular a natureza ao seu redor. De construir, de... Nada se cria, tudo se transforma, tá? Até quando Deus, ele não criou a água, por exemplo. A água já existia.
Ele organizou a água, ele organizou o ser humano, ele organizou todas as coisas que existem. Nada se cria, tudo se transforma, porque tudo está no Espírito Santo, tudo é o campo quântico e organiza-se as coisas. Por isso que ele, o ser humano, quando ele cria um robô, ele não gerou aquilo do nada. Tipo, não existe isso de gerei uma energia positiva aqui e é isso. Não, nada se cria, tudo se transforma. Tudo já existia, por isso que é infinito, né? Por isso que nunca vai acabar. Porque tudo que teve início terá um fim. Mas as coisas também são transitórias, né? Tudo se transforma. Então, se você entender isso, você vai conseguir manipular melhor a realidade. Você vai. Eu também vou fazer outros vídeos para você se desenvolver também com ter uma certa sabedoria, uma certa ciência. Eu quero que a humanidade evolua. Eu quero que a gente conquiste novos horizontes, novos universos aí. Mas para isso tem que preparar, né, a humanidade primeiro. E aí, cara, você entendendo isso, que tipo, são todas as possibilidades acontecendo, até você se observar, você vai ter um melhor controle. E aí você consegue até projetar sua mente para o futuro, observar o futuro, e aí aquele futuro vai se concretizar. Se você tiver um foco, isso é um problema para quem tem TDAH, né? Se você tiver um foco, uma concentração naquilo, aquilo se torna realidade. E eventualmente você pode, cara, dominar o mundo, tá ligado? Você pode fazer qualquer coisa. Você é Deus, é praticamente uma onipotência limitada na humanidade. O que limita o ser humano é o seu conhecimento e a sua consciência, tá ligado? Mas você pode fazer qualquer coisa com isso, basicamente. Qualquer visualizar, entender o universo. Consciência é uma melhor, uma, uma liberdade de atuação no universo, tá? Quanto mais consciente você é, mais liberdade você tem. Enfim, eu queria pedir a ajuda de vocês para divulgar o meu trabalho. Eu tenho um sonho de ser um cientista de física quântica. Enquanto você é só um personagem, tipo, nada sério. Mas eu queria realmente ser um cientista. Eu queria apresentar as minhas tecnologias para o mundo. Eu queria desenvolver a humanidade, fazer alguma coisa, né? Nasceu para fazer alguma coisa. E no caso, tipo, um exemplo, né, de tecnologia, eu descobri, no caso, o multicosmo, não fui eu que descobri, tá? Já sabia disso, já tinha teoria. O multicosmo, e eu desenvolvi tecnologia necessária para a gente transitar entre elas em corpo físico, tá? A possibilidade de abrir portais para outras dimensões. O problema é a guerra, né? A humanidade sabendo disso, os governos, eles nunca pegam uma tecnologia e usam para o bem, porque eles são desequilibrados da cabeça. E é um exemplo, tá ligado? Do meu trabalho. Eu queria que vocês me ajudassem a conseguir me desenvolver, a, né, evoluir novas tecnologias aí, tipo, sei lá, agora tá vindo um computador quântico, a gente pode desenvolver muita coisa. Vocês podem aprender também, vocês podem se desenvolver. Eu acho que todo mundo deve ter uma certa ciência, um certo conhecimento para ter uma melhor liberdade de atuação, né? Até quando a gente for viajar pelo multiverso e for conquistar outros planetas, cada um ter sua própria linha de produção é um sonho meu, tipo, cada um ter sua linha de produção e produzir suas coisas, ser independente, totalmente independente. A gente tem que caminhar para a independência, para a soberania pessoal de cada um. Então, obrigado. Só de você estar assistindo aqui, você já ajuda muito, tá? Você deixar o like também já ajuda muito, já tá fazendo a sua parte, né? Cada a gente se ajudando, a gente evolui junto. E é isso. Obrigado pelo like, obrigado pelo compartilhamento. É nóis. Ah, detalhe, eu não trabalho para governo, porque governo é perverso.
Eu desenvolvo, eu posso até trabalhar para o governo, dependendo do governo. Enfim, eu não cobro por conhecimento, eu tenho determinadas comportamentos e ética. Enfim, é nóis. Obrigado por tudo.